Então, rapaziada, bom dia. Aos que não me conhecem, eu sou o Alex, acho que a maioria já sabe quem eu sou, né? Acho que não tem muito mistério. Já nos vemos aí toda semana, seja você da Vila da Penha, de Bangu, de Campo Grande. Campo Grande a gente está um pouquinho afastado, mas vocês continuam aqui comigo. Hoje a gente vai falar de estática dos corpos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria. E aí, seguindo a ideia que o Lucas falou com vocês, depois a gente manda uma folhinha, a gente manda um exercício. Eu vou corrigir 2 aqui no quadro com vocês, para a gente usar como exemplo. Eu leio e tal, para vocês poderem acompanhar, mas depois vocês pegam a folhinha que a gente vai colocar nos próprios comentários do grupo. Só a gente vai colocar mais para frente os comentários da live, desculpa galera, beleza? Então vamos lá, a gente vai pegar Física 1 hoje, tranquilo? Na sexta-feira a gente vai falar sobre Física 3, que é a matéria que a gente está aí dividindo a física na turma da EA. E a gente hoje vai falar sobre a estática dos corpos. O que é isso, amigos? A palavra estática já te leva a entender o quê? Um corpo em repouso. Creio que todos vocês tenham essa noção. Se eu falo para você que um corpo está estático, ele com certeza está parado, está em repouso, certo? Mas, para um corpo ficar parado, ele tem que ter 2 condições muito importantes. Não adianta só eu falar, parei, beleza, força resultante igual a 0 porque não tem aceleração. Tranquilo, isso você sabe, isso você já viu. Mas essa ideia de força resultante igual a 0 é uma ideia muito pequena para esse momento da matéria. Quando nós falamos lá atrás em leis de Newton e conversamos sobre força, primeira lei, segunda lei, falamos tudo sobre isso, você falou para mim, você percebeu isso, que eu tinha força resultante igual a 0, então eu não tenho aceleração e por esse motivo meu corpo está em repouso. Sim? Lembrando que tendo força resultante igual a 0, eu posso estar no movimento uniforme, certo? Então lembra desse detalhe. Mas num estático aqui, o meu corpo parado, eu vou ter uma força resultante igual a 0. Mas eu tenho um detalhe importante. O meu apagador aqui, por exemplo, galera, olha aqui para ele. Se eu aplico uma força aqui no meio, ele está estático, não está? Ele não está parado. Porque a força que eu estou aplicando está sendo anulada, está anulando o peso, anulando as outras forças que nós temos aqui. E com as forças todas anuladas, nós temos a força resultante igual a 0, corpinho parado. Benção. Só que tem um detalhe. Dependendo de onde eu colocar essa força, você vai perceber que, por exemplo, se eu colocar aqui, o meu corpo gira. Então eu preciso entender que dependendo do corpo que eu estiver estudando, a força resultante ser 0 não é o suficiente. Eu vou precisar de uma segunda situação que faça o meu corpo entrar em estática. Então, tenho aqui força igual a 0, momento angular igual a 0. O meu torque, ele é igual a 0. Por que isso funciona, galera? Como que é isso? Eu, além de ter uma força resultante igual a 0, eu preciso pensar em que parte do meu corpo eu coloco essa força. Porque se meu corpo é considerado um corpo extenso, ou seja, ele tem um tamanho considerável, ele não é um corpúsculo, eu tenho que entender que se eu fizer em outro ponto, eu posso causar um giro, que é basicamente a nossa aula de hoje. A gente vai entender como funciona esse giro, como funciona isso tudo bem? Alguma dúvida, galera? Se alguém tiver alguma dúvida aí, manda que eu dou uma parada, a Ingrid me para aqui, a gente vai e volta para a dúvida, beleza? É que como tem um delay da internet, de repente isso vai desencaixar um pouquinho, mas a gente se vira. Então qualquer coisa aí, vocês me falem, que aí a gente vai entender e vai voltar. Então, seguindo dessa ideia, para eu ter um corpo estático, eu tenho que ter duas coisas funcionando, 2 condições necessárias. Força resultante igual a 0 e momento angular igual a 0, que aí pode ser o meu torque também, que é um outro nome para isso, que a EA gosta até de às vezes colocar o torque. O momento angular, ele vai ser a força vezes a distância do meu corpo que eu estarei. Como assim, Alex? Voltando para o nosso cara aqui, você concorda que ao colocar a mão aqui, o giro do meu corpo ocorre aqui? Eu estou fazendo um eixo nessa parte, certo? E aí com isso, o peso do meu apagador vai fazer com que caia e vai fazer esse girinho. Então, para você conseguir enxergar isso melhor, eu fiz um desenho aqui em cima. Esse aqui seria o meu eixo, certo? E eu aplico a força na ponta de forma que você consegue enxergar o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo mexer na câmera aqui porque vai fazer muita bagunça.
Mas pensa um pouquinho na porta de uma sala. Olha a porta da sua sala aí. Olha para a porta de onde você está. Eu tenho as dobradiças, que são aquelas borboletinhas, certo? Se você aplicar uma força muito grande próximo da borboleta, você consegue abrir a porta sem problema nenhum. Mas se você aplicar essa força pouco, sabe, uma força menor, você não vai conseguir abrir. Tenta daqui a pouco. Mais tarde você tenta isso na sua casa. Empurra a porta próximo das borboletinhas, próximo da dobradiça da sua porta. Você vai ver que a força que você precisa aplicar é muito maior. Porque a distância que você vai estar do seu eixo... Calma aí, amigos. A distância que você vai estar do seu eixo vai fazer toda a diferença para calcular essa força que deve ser aplicada. Para eu conseguir girar a minha porta, eu preciso aplicar um certo momento angular. Não sei quanto vale esse momento, eu preciso aplicar esse cara. Quanto maior for a distância, maior vai ser o momento. Então, por consequência, eu posso aplicar uma força menor. Então, a minha força e a minha distância são inversamente proporcionais. Quanto maior a distância eu aplico, menor essa força que eu vou fazer. Por isso que a gente coloca a maçaneta da porta na outra extremidade da minha porta. Desculpa, amigos. Então, a minha maçaneta vai ficar na outra extremidade da porta, de forma que, ao abrir, eu consigo fazer a abertura da porta sem problema, sem precisar aplicar muita força, sem muito mistério. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aqui? Deu para pegar? A fórmula do momento, então. Momento resultante é igual a mais ou menos força vezes distância. E aí eu posso ter várias forças e várias distâncias. Você aqui, provavelmente, se você for utilizar, você vai fazer o momento de uma força, de outra força, de outra força, de outra força. E já que eu quero igualar a zero, porque eu quero manter ele em equilíbrio, depois do final você só iguala a zero. Tudo bem? Momento angular é meu mzinho, dado em Newton vezes metro. Cuidado para não confundir com o impulso que nós falamos há pouco tempo. O impulso é Newton vezes segundo. Cuidado com isso, por favor. Newton vezes metro é meu momento angular, a minha força em newtons e a minha distância em metros. Lembrando sempre que essas legendas que nós colocamos são o sistema internacional. Eu posso botar em newton vezes centímetro se a questão assim pedir. Tenho que me atentar aos detalhes da unidade de medida para não errar besteira, tudo bem, galera? Cuidado com isso, por favor. Então, eu apliquei uma força na extremidade mais longe do meu eixo, e aí eu tenho uma distância muito comprida, por consequência eu posso ter uma força menor e realizar o meu giro, tudo bem? Aí eu giro a porta. Pensa que isso aqui é uma visão de cima da sua porta. Aqui está as borboletinhas, aqui está a porta sendo vista de cima e aqui é onde você aplica a força, tudo bem? Então eu apliquei aquela forcinha ali, consegui abrir a porta, graças a Deus, chuva de bênçãos, vamos embora. Alex, esse mais e menos que você colocou aí. Galera, eu na época da escola tinha uma dificuldade muito grande de conseguir entender, pegar a ideia. Oi? Como eu vou saber se é negativo ou positivo? Cheguei nisso agora, pai. Cheguei nisso agora. Vamos lá. Voltando aqui. Por que eu botei esse mais e menos? Na época da escola eu tinha dificuldade muito grande em entender como funcionava esse mais e menos. Por que você vai colocar esse cara pensando no giro? Só que eu sempre tive dificuldade de pensar para onde era o giro. Eu errei muita questão disso. Como que eu faço, galera? Como que eu faço e nunca deu errado para mim? Eu utilizo a ideia do mais e do menos da maneira que nós estamos acostumados. Mais para baixo, menos para cima. E aí você utilizando isso numa questão de corpo extenso, por exemplo, sempre dará certo sem problema nenhum. Tudo bem, galera? Então, creio eu que vocês não terão problemas com isso. Usa o mais para baixo, o menos para cima, que vai dar certo, vai dar bom. Beleza isso? Tranquilo? Então, falem aí se foi, se não foi, vocês me avisem e aí a Ingrid vai me passar isso já já. Vai usar a apostila? Sim, os exercícios são da apostila, galera. Todas as questões que a gente vai utilizar aqui como exemplo estão todas na apostila de vocês. Então, não tem mistério. Você tiver com a apostila aí, você consegue abrir aí na XYZ sem problema nenhum e achar. Eu só não vou lembrar exatamente a página, a questão direitinho, mas quando eu botar aqui o desenho, você se baseia por ele, beleza?
acho que você não vai ter dificuldade de achar isso. E aí os colegas mesmo ajudam, a galera que achar já bota no chat, já bota nos grupos de vocês, para vocês poderem saber onde está cada coisa, beleza? Acho que assim vai ficar até melhor. Vamos lá. Duas situações que movimentam um pouco a minha questão, que eu tenho que saber na parte teórica para não dar mole, beleza? Isso aqui eu tenho que saber para não errar num detalhezinho ali na questão que pode surgir. Primeira coisa que nós temos, forças aplicadas no eixo não tem um momento angular. Galera, você pode querer fazer a força que você quiser na borboleta. Se você aplicar uma força do caraca na borboleta, você não vai conseguir abrir a porta, porque você está em cima do eixo. Então a força aplicada em cima do eixo não realiza momento, não faz torque. Diga, Ingrid. Se a força estiver para baixo, usa menos? Usa mais, papai. Assim, usa mais? Ao contrário, eu gosto de usar ao contrário. Eu prefiro utilizar ao contrário. Você pode até fazer dessa maneira que vai dar certo. Mas eu acho melhor usar para baixo mais e para cima menos. O que nós estamos mais ou menos acostumados. Vou botar aqui para a gente poder entender. Pensando um pouco até na gravidade. Forças para baixo mais F, forças para baixo menos F, beleza? Eu acho que assim é muito mais prático, mas é aquele negócio que a gente sempre fala em sala. Os sinais das grandezas vetoriais são apenas determinados pelo sentido. Então, quando eu tenho uma força negativa, só quer dizer que está em sentido contrário. Então, quando nós orientamos o para baixo como positivo, eu tenho que lembrar que o para cima é negativo. Se você inverter, não vai dar problema nenhum, zero estresse, tudo bem? Então, a maneira que você preferir fazer, dará certo. Tranquilo? Show? Vê se alguém fala alguma coisa aí, senão vamos embora. Então, como eu falei para vocês, dar uma recapitulada. As forças aplicadas no eixo não fazem momento angular, não causam giro no meu corpo. Se eu aplicar uma força no meu eixo, ele não vai girar. Exemplo, aqui. Meu eixo é aqui onde está o meu dedo. Eu posso aplicar a força que eu quiser aqui que não vai girar. É mais fácil eu conseguir fazer o quê? Aplicar uma força tão grande que o meu corpo faz isso. Ó. Se eu aplicar uma força grande, eu empurro o meu corpo, porque aí eu não vou ter força resultante igual a zero, eu vou empurrar o meu corpo, mas o meu momento continuará sendo igual a zero, porque eu não causo giro. Não vai girar, amigos, não tem como girar se eu aplico a força em cima do meu eixo. Beleza isso? Dúvidas? Vão jogando que a gente vai voltando, sem problema nenhum. E aí, outro detalhe que nós temos são as forças perpendiculares ao giro não realizarem trabalho. Pensa aqui comigo, na minha porta novamente. Concorda que ela vai girar assim? Você consegue enxergar isso? Ela vai girar daquela maneira ali. Então, qualquer força perpendicular a esse giro não vai fazer um trabalho. Trabalho não, amigos, desculpa. Não vai fazer um momento angular. Então, ó, se eu aplicar essa força F1 aqui, por exemplo, ela não vai conseguir girar o meu corpo. O exemplo do apagador novamente, galera, ó, aqui. Se eu aplicar uma força aqui, eu não vou girar o apagador nem se eu querer muito. Posso fazer o esforço que for, o apagador não vai girar, porque o giro do apagador é para cá. Então, quando eu aplico uma força perpendicular, ou seja, 90 graus, eu não vou conseguir fazer ele girar de jeito nenhum. Você consegue enxergar isso? Você consegue pegar essa ideia? Vai mandando aí, vai mandando aí. E aí, como você talvez se lembre, a nossa primeira aula de Física 1 lá atrás, lá em janeiro, muito tempo que você de repente não fala sobre isso, nós classificamos os corpos como pontos materiais e corpos extensos, que são as duas coisas que a gente vai falar hoje na nossa aula. O ponto material é aquele que tem suas dimensões desprezíveis. O tamanho do cara não me importa. É um bloquinho. Eu tenho um bloquinho pendurado por algumas cordas. Eu tenho um bloquinho pendurado por uma mola. Eu tenho um bloquinho descendo uma rampa. Qualquer situação dessa, o cara te dá o tamanho do bloco? Quantas questões você já fez e o cara te dá o tamanho do bloco? É muito raro isso acontecer. Então, pela raridade disso, a gente trabalha ele, a gente usa ele como ponto material e dessa maneira a gente acaba dizendo que todos os blocos são pontos materiais. Mas toma cuidado com isso. A questão pode tentar te sacanear e falar que o bloco é um corpo extenso. E aí já mudará algumas coisas. Mas, como nós conhecemos a EA,
ela não é de fazer isso. Não quer dizer que não fará, quer dizer que ela não é de fazer. Então eu tenho aqui meu ponto material, eu não sei o tamanho do meu bloco, eu não preciso saber o tamanho do meu bloco, porque ele é muito menor comparado ao restante do meu problema. E aí você sabe, peso para baixo, tração nessa minha corda, tração nessa minha corda, esse aqui é o meu teto. Então eu tenho o teto, duas cordinhas puxando, e onde elas se encontram eu tenho um bloquinho, uma massa, um corpo qualquer, puxando essa galera para baixo. Concorda que em algum momento as cordas vão esticar e vão ficar em equilíbrio? Você consegue visualizar isso? A corda vai ficar aqui, o pezinho fica aqui e esses corpos ficam em equilíbrio. Se eles ficam em equilíbrio, eu sei que a força resultante é igual a zero. As forças que eu tenho aqui vão se anular de forma que o meu corpo não se movimente. Beleza? E aí eu vou dizer então que vetorialmente, cuidado, olha que eu botei o tracinho em cima, vetorialmente o peso, a tração 1 e a tração 2 tem que ser igual a zero. Ah, mas Alex, a tração está para cima, não tinha que estar negativa. Lembra que eu botei vetorial. Então eu não estou me importando com a direção e o sentido dela nesse momento. Eu estou falando que a soma de tudo vetorialmente tem que dar zero. Beleza? Aí como você faria uma questão dessa? Você iria decompor a tração 1, decompor a tração 2, de forma que iria ficar x para cá, y para cá. Aí você ia fazer forças para cima igual para baixo, direita igual para esquerda, e assim vai, é ou não é? Mandem vocês entenderem aí, porque essa parte é importante, para eu poder mostrar para vocês o pulo do gato. Então vê se entendeu aí, vê se pegou essa ideia, para eu poder dar prosseguimento. Eu vou esperar um pouquinho. Não, beleza, isso é importante. Eu preciso que vocês me digam se vocês pegaram essa ideia, porque para entender o Teorema de Lamy, para entender a importância do Teorema de Lamy, a gente tem que entender isso aqui. Todo mundo quieto? Tem quantos online aí? Acabou lá? O início eu estou solteiro. 26 assistindo. Ninguém perguntou nada? Então tá bom. Se ninguém perguntou é porque tá entendendo. Espero. Não entendi não, volta um pouco. Vai embora. Gabriel. Gabrielzinho, presta atenção em mim, meu rei. Olha só, vamos lá. Lembra um pouquinho da nossa aula de lei de Newton algumas semanas atrás. Nós tínhamos, por exemplo, uma força para cá, uma força para cá. E aí dessa maneira, se eu te disser que esse corpo está em repouso, eu vou dizer que a força é igual a outra força. Lembra disso? Até aqui tudo bem, imagino eu. Vai falando, Gabrielzinho. Aqui eu estou mudando um pouquinho a ideia e mexendo um pouco no meu corpo. Por exemplo, se eu tenho uma situação como essa, eu vou dizer que o peso para baixo é igual a tração para cima, porque meu corpo está sendo segurado por uma cordinha. Então a força que é para baixo tem que ser igual para cima. Tudo bem até aqui também? Vai falando aí, vai falando se tudo bem, para nós podermos acompanhar juntinho. Aqui, vocês tiraram um print disso já, né? Então não tem mistério não. Aqui, como que você faria isso? Olha só, você teria um peso para baixo e algumas trações para cá. Como eu tenho forças inclinadas, eu não tenho que decompor essas forças. Você se lembra disso? É a mesma ideia aqui. Se eu tiver uma força inclinada, eu tenho que decompor. Eu não posso usar forças inclinadas, beleza? Isso nós já falamos algumas vezes. Então, quando eu tenho essa força inclinada aqui, o que eu devo fazer? Eu devo decompô-la de forma que eu tenha uma tração X para cá e uma tração Y para cá. Decompô-la novamente, e aí eu digo que eu tenho uma tração X aqui
e uma tração y aqui. E aí as minhas trações 1 e 2 deixam de existir e eu ganho as componentes, beleza? É como se eu aplicasse uma força para cá, ela some e eu tenho duas forças para cá, uma para cá e uma para cá. Consegue pegar isso, Gabriel? E aí quando eu vou fazer a minha condição de equilíbrio, onde a força resultante será igual a zero, eu vou dizer que a tração 2 de x é igual à tração 1 de x e a tração y, tanto da 1 como da 2 somadas, tem que dar o peso para baixo. E a condição de equilíbrio é essa, são as forças de sentidos opostos se anularem, beleza? Vê se pegou aí pra gente poder falar de Lamy, vamos lá, vê se foi, Gabrielzinho, fala pra mim. Tem um delayzinho. E aí, galera, fala pra mim. Oi? É, um delayzinho chato. Foi? Graças a Deus, amigos. Que bom que vocês entenderam. Agora vamos lá, mas não precisa se preocupar com isso não, Gabriel. Porque eu te falei isso tudo de sacanagem com a tua cara. Porque tem um negócio chamado Teorema de Lamy, que aí eu até comentei com alguns, que nós vamos usar a ideia da lei dos senos, que vocês viram com o Lucas ainda mais cedo. Então essa ideia do Teorema de Lamy aqui ajuda muito, mas muito mesmo a resolução. Mas para você conseguir aplicar o Teorema de Lamy corretamente, você tinha que entender de onde vinha isso tudo. Vamos lá. Pensa na geometria um pouquinho aqui comigo, ó. Eu traço o meu eixo X e o meu eixo Y, correto? Aí nós temos as ideias dos ângulos. Esse beta vem para cá, porque ele é um alterno interno. Esse alfa vem para cá, porque ele é um alterno interno. Eu acho que o nome é esse, galera. Eu não lembro de geometria muito bem não, mas acho que é isso. Concordam que esses ângulos vêm para cá pela geometria? Pam, 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 pam. E aqui você sabe que o ângulo formado entre o eixo X e o eixo Y é de 90 graus. Então você consegue enxergar aquilo ali? Eu vou redesenhar para vocês, ó. É até aqui, né? Seguinte, vou redesenhar aqui embaixo, menorzinho, só para a gente não ter que apagar. Aqui eu tenho meu ângulo alfa, gama na verdade. Aqui eu tenho 90 mais beta. E aqui eu tenho alfa mais 90. Vocês conseguem enxergar isso, galera? Aqui ficou um pouco bagunçado, mas aqui eu acho que você enxerga um pouquinho melhor. Esse meu alfa vem para cá, esse meu beta vem para cá. E aqui, por ser perpendicular ao eixo X e o eixo Y, eu fecho 90 graus. Então esse ângulo formado aqui entre a corda e o meu peso é de 90 mais alfa. A outra corda e o meu peso é 90 mais beta. E entre as cordas é alfa. Me diz aí se você conseguiu pegar. Foi ou não foi? Pô, é ou não é? Tá, amigos, qualquer coisa a gente volta depois. Deixa eu continuar aqui, senão a gente vai ficar demorando muito. Seguinte, você agora se perceber, você chegou ali a algo parecido com um 360 graus. Então eu posso utilizar a ideia do teorema do seno aqui que vocês viram, a lei dos senos. Eu posso dizer que o peso P sobre o seno do ângulo oposto ao peso P. Oi. Entre as cordas é alfa? É gama, papai, gama. É o alfa para cima, digamos assim. Beleza? É o gama. Esse cara aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá. Eu tenho o peso P para baixo. Meu peso P está para baixo. E oposto a ele, eu tenho um ângulo gama. Sim ou não? Eu tenho um ângulo gama. Então eu vou dizer que o peso sobre o seno de gama é a minha primeira equação.
Depois disso, eu tenho a tração 1 sobre o ângulo que está oposto à tração 1. Minha tração 1 está aqui, o ângulo oposto é esse daqui. Consegue enxergar? Então eu vou dizer que o seno de 90 mais beta. E o último cara que ficou faltando, a tração 2, vai ser o seno de alfa mais 90. E aí você faz lá o ângulo no segundo quadrante e vai achar o seno de cada um desses caras. Alguma dúvida aqui, galera? Você consegue perceber que isso aqui facilita muito a nossa vida? Eu vou pegar uma questãozinha para fazer com vocês. Eu quero que você me diga se está tudo certo, se eu posso já apagar. E eu peço que vocês tirem um print aí do que eu escrevi. Gabriela Simões, Mais ou menos, pai? Eu vou fazer o seguinte, Gabriel. Eu vou fazer a questão. Se você não entender, você pergunta. Porque eu acho que nós, na questão, com números, com valores, você de repente vai enxergar melhor. Mas se não enxergar, você pergunta mesmo assim, que a gente volta sem problema nenhum. Eu acho que com número você pega melhor. Beleza, Gabi? Tira print aí do que eu escrevi depois, galera, por favor. Questão das forças, do giro, do lamizinho ali. Tira print aí. Primeiro que eu não escrevi nada, posso apagar. Teorema de Lamy. Eu só utilizo seno. Só seno, pai, só seno. Você não vai usar o cosseno aqui para nada. Beleza? A gente vai usar só o seno aqui. Tô abrindo a questão aqui, meus amigos, só um minuto. Vão tirando o print aí, vai vendo aí, ó. Vou botar o desenho aqui e aí vocês procurem na apostila e quem souber a página e o exercício, por favor, avisa a galera, beleza? É a nossa apostila da XYZ. Ah, já, Capixaba? Tu é o brabo do brabo, amigo. Muito obrigado. Juliana disse que entendeu. Boa, Ju. É a Ju da manhã? Da IAR amanhã? Daqui da VP? Ah. Muito bom, Ju. Muito bom. Fico feliz. Nesse teorema vai ter que usar a soma de 2A? Não há necessidade. Jesus, eu desenho muito mal, meus amigos. Deus me livre. Ele fala para usar o cosseno de 30 como 0,87. A gente não vai usar essa porcaria não, porque nós somos inteligentes, somos espertos. Vamos lá, galera. Gabrielzinho, presta atenção para tu poder pegar a ideia. Vamos lá. Um lustre de massa meio quilograma. É sustentado por 2 fios que formam entre si um ângulo de 60. O cara separou, mas eu não precisava fazer isso. Inclusive, se eu for usar o Lamy, a separação me atrapalha. Ele separou porque ele não iria usar o Lamy. Ele quer saber o modo da tensão de cada fio. Amigos, ele supôs que a ideia dos fios, eles são iguais. Então, ele está supondo que as tensões dos 2 fios são iguais. A gente vai fazer isso de que maneira? Olha só. Primeiro, peso P, tá certo? Pensa na matemática. Se esses 2 caras são iguais, se as minhas trações... Ai, meu Deus. Que Vinícius? Deus me livre. Se as minhas trações assumem o mesmo valor, eu entendo que ele é um triângulo isósceles e ele tem que ter os lados lá em cima iguais. Como embaixo já é 60, você consegue enxergar que esse cara fica um equilátero? Ó, vou fazer rapidamente aqui para você poder mais ou menos enxergar o que eu estou querendo te dizer. Aqui eu tenho um ângulo de 60, aqui eu tenho X, aqui eu tenho X. Eu posso afirmar isso porque as trações assumem o mesmo valor. Então eu posso afirmar que os ângulos são X e X, porque eu tenho um triângulo no mínimo isósceles.
Só que eu sei também que o somatório disso tudo tem que dar 180. Fazendo essa matemática, eu alcanço a ideia de que cada x vale 60. Acho que você enxergou isso, senão depois eu volto um pouquinho. Então, beleza. Sabendo aqueles ângulos, o que eu vou fazer? Vou traçar o eixo x, vou traçar o eixo y e vou trazer esse 60 para cá e trazer esse 60 para cá, certo? Aí você consegue enxergar? Alguém falou uma coisa? Chato. Você consegue enxergar que aqui fica 60, aqui fica 90 mais 60 e aqui fica 90 mais 60? Que eu sei que 90 mais 60 dá 150 e aqui 150 também. Você enxerga isso, meus amigos? Isso ficou claro para você? Então, dessa maneira, o que eu faço agora? Eu aplico a lei, aplico o teorema de Lamy para poder matar minha questão. Eu tenho peso para baixo sobre seno do ângulo oposto, 60 graus, é igual a tração 1 sobre o seno do ângulo oposto, 150, é igual a tração 2 sobre o seno do ângulo oposto, 150 também. Certo? Então eu escolho uma das duas cordas, como eu sei que elas são iguais, eu vou escolher ou tração 1 ou tração 2 e vou achar esse meu valor, finalmente matando a questão. Então vamos lá. Tá entendendo, pai? Graças a Deus. O peso, você sabe que é massa vezes a gravidade sobre o seno de 60. A tração 1 sobre o seno de 150. Aí, para que nós possamos recapitular essa ideia, o seno de 150, esse é meu ângulo 150, então, eu aqui tenho 30 graus. Então, eu vou dizer que o seno de 150 é igual ao seno de 30 em módulo. Por que em módulo, Alex? Porque eu tenho que lembrar que no segundo quadrante o meu seno pode ter outro sinal. Mas, para a nossa maravilha, digamos assim, o segundo quadrante, segundo quad, o seno é positivo. Tá certo? Porque eu tenho o eixo y para cima, que é o meu seno, e aqui são valores positivos no eixo y. Tranquilo? Alguém falou uma coisa, Ingrid? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Meu seno de 60. Galera, você não sabe o seno de 60. Até sabe, né? Raiz de 3 sobre 2. Mas a questão me disse que raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, vale 0,87. Então é para isso que ele me deu essa informação. Para que eu utilize o valor não em raiz, mas em númerozinho bonitinho, né? Então aqui ficou massa, meio, gravidade, 10, seno de 60, cosseno de 30, tração 1 sobre seno de 30. Meio vezes 10, 5. Seno de 30, 0,87. Tração 1 eu não sei. Seno de 30, meio. Vou botar uma bonitinha aqui. Vou chamar de meio. Certo? Tudo bom? E aí com isso eu venho e multiplico cruzado. Tração 1 vai ser igual a 5 vezes 0,5 vezes sobre 0,87. Fazendo essa matemática aqui de cabeça, rapidinho de cabeça, eu vou ter 5 vezes meio divididos por 0,87, eu vou ter 2,9 de cabeça. Sem mistério, essa matemática aqui você faz com uma facilidade muito grande. Então, só para poder separar aqui para você poder enxergar, assim fica a minha questão. Foi, galera? Gabriel, tu pegou a ideia que a gente estava falando? Conseguiu entender, Lamy? Facilita muito, galera, facilita muito. Então, tentem trabalhar com essa ideia aqui.
Tirem print, vão entendendo aí, eu vou copiando o restante da questão, o restante das questões, do exercício da questão, que a gente tem que falar, e vamos embora. Vai me passando aí o feedback, vê se entendeu, vê se quer que eu volte para alguma coisa, tira aquele print maroto. Ih, vocês tiraram um print daqui já, né? Ui. Quem? Maria? Maria, você entendeu, Maria? Eu quero saber se você entendeu. Minha filha, você entendeu? Importante, importante. Gabriel entendeu. Ah, que bom, pai. Fico feliz, fico feliz. Tirem print aí, ó. Vou tirar meu corpo da frente. Vê se entendeu mesmo, galera. Isso aqui é importante. A beça ganha tempo e vocês sabem que na EAR tempo é importante. Então, entender o teorema de Lamy é muito importante, muito bom. Oi. Maria entendeu tudo, Ingrid. Só não peguei a parte do porquê as frações são iguais. Por um motivo muito simples, Ingrid. Ele não me falou que era diferente. Se for diferente, não tem como fazer. Então, a gente supôs que ela é igual, não tem para onde correr. A questão estava faltando um pouquinho de informação nessa situação, entendeu? Mas se não for igual, eu não teria como matar isso. No enunciado ele não diz nada, então eu fico meio preso a supor que elas são iguais, entendeu? Pelo menos pelo que eu me lembro do enunciado ele não diz nada, mas é assim que a gente acaba tendo que cartear, infelizmente, uma questão ou outra, beleza? Mas tranquilo, galera, na EAR das duas uma, ou é igual ou é anulada a bola para frente. Entendeu, Ingrid? Alex, por que virou cosseno de 30 e seno de 30? Porque, vamos lá, seno de 150 é igual ao seno de 30 por essa ideia aqui que eu te mostrei. Aqui eu tenho o ângulo de 150. Para eu poder achar o meu ângulo no segundo quadrante, eu tenho que completar o que falta para o 180. Então aqui está o meu segundo quadrante. Para eu poder achar o ângulo que o 150 representa no segundo quadrante, eu preciso fazer o que falta para chegar a 180, beleza? Isso? Então eu sei que de 150 para 180 me faltam 30. Então eu vou dizer que o seno de 150 é igual ao seno de 30, assim como o cosseno de 150 seria o cosseno de 30 também. E aqui eu vou dizer que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, porque eles são complementares. Ângulos complementares, ou seja, que a soma dá 90, eles têm seno de um igual ao cosseno do outro, cosseno de um igual ao seno do outro. Lembra a tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, chapeuzinho que não é 1. Se você perceber, a tabela do seno é igual à tabela do cosseno no 30 e no 60, porque eles são complementares. Por esse motivo que o cosseno e o seno de 45 também são iguais, porque 45, 45 também dá 90, também é complementar. Beleza? Vai perguntando aí qualquer coisa. Capixaba achou que era por causa dos ângulos formados entre elas. Não necessariamente, Cap. Eu podia ter um 90 e um 30, por exemplo. Eu poderia ter um 55 e um 65. O cara poderia ter feito uma sacanagem ali, entendeu?
Cadê sua amiga Ingrid? Tudo de boa, galera? Oi? Se quiser, eu posso falar. Falar o quê? Falar no final. E amanhã tem mais. Ah, não, no final você fala, pô. Eu posso falar também. Não tem problema não. Você quer pagar uma flexão? Galera, digita 1, quem quer que a Ingrid pague uma fleca. Digita 2, quem não quer. Vai lá. Absurdo! Como assim? A ideia não era essa. Que bosta. Nem eu com meu celular aqui pra falar nada. Ué, comenta pelo bagulho Olha aí. isso, cara. Eles estão falando o quê? Ainda não? Beleza, não vou falar, não vou botar nada disso, gente. Que isso? Que um quê? Olha isso. Olha como é que eles são ruizinhos, tá vendo? Só tô digitando 1. Olha só. Isso aí, galera, isso aí. Absurdo. Tá sendo, olha só. Sem graça. Ah, Maria de Lourdes. Alcione. Isso aí, galera, isso aí. O que o Vinícius está fazendo online, o Vinícius da autoridade? Só para pensar, vários aqui. Isso aí, pessoal, isso aí. Muito bom, muito bom. Beleza. Amigos, vamos lá. Vamos continuar aqui. Já a nossa descontração já foi. Vamos falar um pouquinho da última parte que a gente vai falar hoje, que é a situação dos corpos extensos, beleza? Então, quando eu tinha um ponto material, eu tinha um corpo de tamanho desprezível. Agora eu tenho um corpo extenso. Então ele tem um tamanho considerável. O tamanho dele vai ser importante na minha questão. Então eu preciso me ligar nessa distância aqui, beleza? Eu preciso me ligar nessa distância para trabalhar a minha questão. Eu não posso simplesmente ignorar. Com essa ideia, como é que eu vou fazer? Já que o meu corpo é um corpo extenso, ele tem giro. Se ele tem giro, além da força resultante ser igual a zero, eu tenho que ter o momento resultante igual a zero também. Então, as forças para cima serão iguais às forças para baixo e as forças do giro vão ser contra as forças não de giro. E aí eu tenho um jeitinho super bacana de trabalhar isso, que muita gente já pegou e já foi aprovado usando essa brincadeira aqui. Então eu acho muito bom o bizu, eu acho um bizu maravilhoso. Vamos lá. Detalhes de questões que podem aparecer até teóricas para a gente. Se o corpo for homogêneo, o peso será no centro geométrico dele. Ou seja, se eu tiver um corpo homogêneo, eu sei que a distância do peso até uma ponta é d sobre 2 e do peso até a outra ponta será d sobre 2 também. Então, ligue-se nesse detalhe de que se o peso for, se o corpo for homogêneo, eu vou ter o meu peso exatamente na metade do meu corpo. Distância sobre 2 para um lado, distância sobre 2 para o outro, tá certo? Então, dessa forma, você marca o peso ali. Mas existe a possibilidade de nós termos corpos heterogêneos. O que são corpos heterogêneos, galera? Preciso parar aqui, tá tranquilo? Por favor. Corpos heterogêneos, o peso vai ser no seu centro de massa. Só que essa ideia de o peso ser no centro de massa dificilmente cai na EAR. Então você dificilmente vai ver uma questão de conta que você precisa calcular o centro de massa, por exemplo. Não é algo que venha a aparecer. Para calcular o centro de massa é muito simples. Você faz uma média aritmética do peso e a distância, a média ponderada na verdade, e mata sem problema nenhum. Numa outra oportunidade nós falaremos sobre isso. Primeira coisa,
Você pegou uma questão de corpo extenso, uma barra com um bloquinho em cima e um apoio. O que você tem que fazer? Marcar essas forças. Peso do bloco. Se a barra for homogênea, como quase sempre será, eu tenho o peso da barra na metadinha, no meio, e a minha normal, o contato do apoio com aquele cara ali. Então você sabe que essas são as forças presentes nesse corpo. A normal devido ao apoio, isso você já viu comigo algumas vezes. O peso no centro do meu corpo, que é o peso da barra, e aonde eu botei bloco, o peso do bloco. Alex, eu poderia ter outros corpos, outros pesos, outras coisas. O cara poderia fazer um salseiro muito louco ali em cima. Não é algo que a EAR faria, mas poderia. E aí você vai usar o que eu chamo de momento para a esquerda igual momento para a direita. Novamente volto ao que eu falei no começo da aula. Eu tinha dificuldade em pensar no giro. Então eu tive que bolar uma ideia de que eu não precisasse usar esse giro, pudesse trabalhar de uma forma mais tranquila. Que maneira foi essa que eu encontrei, galera? Eu escolho uma dessas forças para anular. Porque você não viu lá atrás, no começo da aula, que quando eu tenho uma força em cima do meu giro, ela não realiza momento? A força em cima do meu eixo não realiza momento. Então o que eu faço? Eu vou escolher uma das 3 barras e vou sumir com ela. Barra não, galera, uma das 3 forças. E vou sumir. Geralmente... Oi, fala. Positivo, Alex, o teste, Gabriel. Que positivo, cara. Deu positivo, Alex. O que você está falando, Gabriel? Vamos lá. Vem aí e me explica o que você está falando. Aí eu vou conseguir entender. Eu tenho aqui as 3 forças, beleza? Geralmente a questão vai te dar o peso do bloco, o peso da barra, e essa normal aqui vai ficar avulsa, o cara podendo pedir ou não, mas geralmente ela fica meio solta. Então o que você vai fazer? Você vai escolher isso aqui como normal, certo? Ali eu vou chamar de giro. Sem problema nenhum eu posso fazer isso. E aí eu digo que momento para a esquerda é igual momento para a direita. Pensa comigo. Para a esquerda eu tenho alguma força? Para a esquerda do meu tracejado eu tenho alguma força? Não. Então não tem momento. Se eu não tenho forças, eu não posso ter momentos. Para a direita, eu tenho alguma coisa? Eu tenho o peso da barra e o peso do bloco. Ambas estão para baixo, então eu uso positivo. Mais peso da barra vezes a distância D. E que distância é essa, Alex? Essa distância vai ser do meu apoio, de onde eu escolhi o giro, até o peso da minha barra. Consegue enxergar isso? E aí, o peso do meu bloco, positivo novamente, vezes uma distanciazinha, que vai ser do bloco até aqui, D'. Sempre pegando a distância da sua força até o seu apoio, onde você escolheu o giro, e aí você vai pensar dessa maneira. Daqui eu parto a matemática e acho, seja lá o que ele me pediu, beleza? Vê se entendeu, para a gente poder fazer um exemplinho e fechar nossa matéria de hoje, galera. Me pergunta aí alguma coisa. O que o Gabriel falou? Ah, já sei. Acho que eu já sei o que é. É porque ele tá falando, ele tá cismando que esse ano eu vou ter filho. Cismou com isso. De repente é isso que ele falou. É isso que você está falando, meu amigo? Minha senhora de repente está vendo a live, cara. Então, por favor, não arruma ideia para mim não, que eu não estou podendo. Galera, qualquer coisa pergunta aí. Não vou conseguir entender essa ideia
Vamos lá, momento é o poder que eu tenho, digamos assim, de girar um corpo. Se eu tiver um momento muito alto, eu consigo girar muito esse corpo, eu giro esse corpo bem. Então vamos dar um exemplo. Pensa na Bela e a Fera. Quando a Bela vai entrar no castelo da Fera, tem aquela porta absurdamente enorme, não tem? E é uma porta dupla. Você tem as maçanetas aqui e você abre ela assim, dupla, sim ou não? Dessa forma, quando você faz isso, você precisa aplicar uma força muito grande para abrir. Você deve ter visto isso em filmes e desenhos, que a força necessária para abrir esse tipo de porta é muito grande. Porque, além dela ter uma força muito grande, a distância até a dobradiça não é tão grande assim. Se fizesse uma porta inteira e botasse a dobradiça, a maçaneta aqui, a força que eu teria que fazer não é tão grande assim, mas não ficaria tão luxuoso. Então é por isso que nos castelos faziam-se dessa maneira, entendeu? O momento é a possibilidade que eu tenho de girar. Você vai, por exemplo, esqueci o nome, rapaz. Aquela ferramenta de boca, né? Acho que é isso, ferramenta de boca, né? Não sei. Você bota no bagulho e fica girando, tipo no carro que você tem para tirar o teu pneu. Você fica virando ela assim, fica batendo nela assim, e aí dessa forma você faz o mais distante possível para aplicar uma força menor. Se eu tentar girar aqui pertinho do cara, eu vou ter um momento muito menor. Então a ideia do momento é essa. Vê se pegou, se não pegou, pergunta de novo, que eu penso em outra maneira aqui de explicar. Eu estou fazendo um desenho aqui. Quem perguntou esse do momento aí? Paulinho Júnior. Acho... Baby, Alex, um grande nome. Nada disso, nada disso. Não dei ideias. Não dei ideias. Ele entendeu. Graças a Deus, amigo. Que bom. Qualquer coisa pergunta aí. Chato de boca. Isso, essa parada aí mesmo. Pronto, meu desenho está correto. Vamos à questão, galera. Vamos à questão. Uma barra AB, rígida e homogênea. Então, ó, homogênea, o peso fica no meio, hein? Medindo 50 centímetros de comprimento. Então, já vamos fazer logo isso para a gente não esquecer e não se enrolar. Ela tem 50 centímetros. O peso fica aqui no meio, que está a 25 centímetros e 25 centímetros novamente, sem muito mistério. E pesando 20 newtons. Então, esse meu peso P, vou botar para onde isso, senhor? O peso P, ele tem 20 newtons. Encontra-se equilibrado na horizontal conforme a figura abaixo. O apoio aplicado no ponto O da barra está a 10 centímetros da extremidade A. Então, eu sei que do A até o apoio, eu tenho 10 centímetros. Onde um fio ideal suspende a carga Q1 de 50 newtons. Então, eu tenho a carga Q1 aqui, 50 newtons. A distância em centímetros entre a extremidade B e o ponto C, X, onde a carga 2 tem 10 newtons de peso. Galera, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é botar as distâncias que nós temos aqui e marcar uma força que nós acabamos não marcando porque ele não falou, ele ignorou completamente ela, que seria a normal aqui, correto? Lembra que nós falamos, sempre que eu tenho um apoio, eu tenho a normal vertical para cima, sim? Então, aqui está a minha normal sem muito mistério. Pensando na matemática agora, se isso tudo é 50 e até o peso P eu tenho 25, obrigatoriamente eu tenho que ter 15 aqui. Você enxerga isso? 50 é tudo, 25 é metadinha, então isso aqui tem que concorrer à mesma coisa, 10, 15. Pensando a mesma coisa, a mesma ideia, se eu tenho 25 daqui para cá, e aqui é x, aqui vai ser 25 menos x. Não sei se eu vou precisar usar, mas eu estou colocando para você poder enxergar como pode aparecer na sua prova. Vamos lá.
Eu tenho então que pensar nessas forças todas e ver qual delas eu posso ignorar completamente. Peso de Q1 ele me deu? Me deu, então à toa não foi. Peso da barra ele me deu? Me deu, à toa não foi. Q2 me deu, à toa não foi. Mas essa normal aqui, se eu não lembro que ela existe, a questão também cagou para ela. Então eu vou colocar o meu giro aqui e vou falar esquerda, direita. Momentos para a esquerda é igual a momentos para a direita, certo? Então, dessa forma, eu tenho para a esquerda peso 1 vezes a distância, 10. Para a esquerda não tenho mais nada, vou pensar para a direita. Primeira força que eu tenho à direita, peso P, que aí vai ser um P de P, chamei o peso da barra só de P, e a distância daqui até aqui, 15. Mais o peso da carga 2, que eu tenho que usar essa distância aqui. Sim ou não sim? O que eu vou fazer? Vou chamar essa distância de Y. Eu não sei o valor, não vou chamar de X porque eu já tenho um X ali, então vou chamar de Y. Um outro valor qualquer que vai ser o que eu vou querer saber. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se tiver pergunta que eu volto. Ninguém falou nada, né? Peso 1, 50 vezes 10. Peso P, 20 vezes 15, mais o último peso aqui, 10Y. Malandramente, vou cortar alguns zeros para facilitar a matemática. 50, 2 vezes 15, 30, mais Y. Joguei para lá, 50 menos 30 é igual a Y, Y é igual a 20 centímetros. Mas não é essa a minha resposta final. Eu ainda quero saber quanto vale aquele X ali. Vamos pensar, vamos entender. Toda a minha barra vale 50. O meu apoio está aqui. Então aqui eu tenho 10. Por consequência, tudo isso aqui vale 40. Beleza? Então eu vou puxar esse 40 aqui, ó. Do apoio até aqui, até o peso Q2, eu falei que essa distância vale Y, que eu achei aqui 20. Sim ou não sim? E daqui pra cá, eu já não sei quanto vale o meu X. E aí, galera? Quanto que você acha que vale esse X aqui? Tudo isso aqui vale 40 e eu achei que até aqui vale 20. Então o que falta tem que ser 20 também. Alguma dúvida, amigos? Última coisa aí. Veja se tem dúvida, me pergunta. Se não, a gente fecha por aqui e terminamos a nossa aula de hoje. Então, perguntas, dúvidas, considerações finais? Gostaram? Foi bacana? Não, tô ligado. Gostaram? Foi bacana? Vocês aprovaram? Foi legal? Deu para entender? Foi produtivo? Todo mundo tá em casa aí resguardado, por favor, galera. Limpa bastante a mão. Cuidado aí com os idosos, é importante, hein? Não, faz parte. E aí, pessoal, manda um ok aí, manda um joinha aí que o Lucas falou bastante. Vamos lá pra gente poder saber se te fecha aqui ou não. Manda um alô pra mim que eu quero almoçar, galera. Tô com fome. Bem fácil que o Gabriel falou. Fácil, eu também acho, Gabriel. Eu gosto dessa matéria. Gabriel disse que foi top, o Lohan foi ótimo. E Cassiano esquece as funções. Pra ele entrar na hora amanhã. Ó, a Ingrid falou que vai fazer amanhã, hein? Todo mundo na hora. O pessoal daí à noite. Pode falar? Oi? Falei que eu vou falar. Curte a página, tem que curtir a página do Progressão. Senão não tem como, pô.
Ah, então, curte a página e bota lá para ativar lá o bagulho da notificação quando a gente entrar online, que aí você já vai saber quando a gente vai entrar mais tarde, amanhã, etc, etc, beleza? Nos próximos dias vocês vão ter a aula sempre nessa página, então vai ser bem tranquilo para vocês e vai ajudar, tudo bem, galera? Muito top, show de bola. Então fechamos, amigos? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, a gente está no WhatsApp aí, manda um alô que a gente ajuda como puder. Tamo junto, obrigado pelo comparecimento. Um beijo.